Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1 e 2. É a FATESA, curso de teologia, adentrando respeitosamente no recesso do seu lar. A FATESA é um curso de teologia composto por 27 matérias, sendo que é um curso rotativo. No término de cada matéria, que tem a duração de 6 semanas, as matrículas se abrem para novos alunos. Então, a nossa próxima matéria, Profetas Maiores, um livro com 260 páginas. Todo o nosso material, preparado pela nossa equipe, está registrado na Biblioteca Nacional, que é o órgão oficial do Ministério da Cultura. FATESA é um curso juridicamente estruturado. Temos registro em todos os órgãos competentes. A nossa sede, aqui em Santo André, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avenida Antônio Cardoso, 979. Abramos para você que é nosso aluno. Esta aula se dirige aos nossos alunos matriculados. FATESA é um curso presencial, mas em face do momento em que nós estamos vivendo, ele está sendo ministrado online. Abra o seu livro na lição de número 1, e esta lição vai até a página 24. Lição de número 1 até a página 24. Começando aqui pelo nosso panorama, uma visão global. No panorama, nós colocamos a estrutura sobre a qual a Bíblia Sagrada está montada. Essa estrutura foi estipulada pelos tradutores da Septuaginta, primeira tradução do hebraico para o grego, isto por volta do ano 250. Então, os livros da Bíblia não foram colocados por ordem cronológica. A Bíblia está estruturada por assuntos. No item primeiro, nós temos o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Na sequência, os 12 livros históricos, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Na sequência, 5 livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Agora, na sequência, os livros dos profetas maiores. 5 livros e 4 profetas. 4 profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Finalmente, os 12 livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isto é o que nós encontramos aqui no nosso panorama. Lembrando que esta estrutura foi idealizada por Agostinho. Agostinho viveu entre os anos 354 e 430 e, canonizado pela Igreja Católica Romana, ele se tornou Santo Agostinho. Um dos 2 maiores teólogos da Igreja Católica Romana. O outro, Tomás de Aquino, viveu entre os anos 1225 e 1274. A lição de número 1.
está constituída por 6 textos. 6 textos. Texto 1. Texto 1. Considerações iniciais. Considerações iniciais. A divisão dos profetas maiores e menores é um conceito cristão. Segundo consta, foi Agostinho quem elaborou esta divisão em profetas maiores e menores. E segundo Agostinho, os livros não foram colocados. Maiores e menores não tem nada a ver com o volume. Volume. Eles estão colocados... Não, o critério não foi a quantidade. Não, o critério aqui, argumentos estudiosos que a referida divisão não pretendeu exaltar e diminuir outros, até porque o homem faz para Deus o que o homem faz para Deus. Não é medido pela quantidade, mas pela qualidade das obras. O que o homem faz para Deus não é medido pela quantidade, mas pela qualidade das obras. Então, esta divisão não levou em conta o volume de obra. João Batista não escreveu nenhum livro. Moisés escreveu 5. João Batista não escreveu nenhum. Mas, segundo Jesus, na verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. O ministério dele, irmão, durou 6 meses. O ministério de Isaías durou cerca de 60 anos. Isaías escreveu um livro com 66 capítulos. João Batista não escreveu nada. Mas, segundo Jesus, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ainda no texto 1, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os livros por eles escritos. Isaías, o seu livro contém 66 capítulos. Jeremias, 52. Lamentações de Jeremias, 5. Ezequiel, 48 capítulos. E Daniel, 12 capítulos. Totalizando 183 capítulos. Lembrando que nenhum autor dividiu o seu livro em capítulos. Todos os livros foram escritos num bloco só. Num bloco só. Quem fez essa divisão do Antigo Testamento em capítulos foi o abade Hugo de Sainte-Claire. Isto no ano 1200 da nossa era, 1250 anos depois de Cristo. Ele dividiu o Antigo Testamento em 1189 capítulos. E o Novo Testamento dividiu o Antigo Testamento, esses 5 livros totalizam 183 capítulos. 183 capítulos. E 4.440 versículos. A divisão em versículos foi feita por Mardoqueu Natan, no ano de 1445, falando aqui apenas do Antigo Testamento. Então, Isaías profetizou entre os anos... Ele começou o seu ministério no reinado de Uzias.
O rei Uzias reinou cerca de 52 anos, 792 a 740. No finalzinho, talvez no final do seu reinado, Isaías foi chamado para o ministério. Na sequência, Isaías profetizou no reinado de Jotão, no reinado de Acás e no reinado de Ezequias. Ezequias reinou de 716 a 684. Consta na história, ou na tradição judaica, que ele foi morto pelo rei Manassés. Manassés, filho de Ezequias, foi o rei que reinou na sequência. E segundo a tradição, Manassés condenou Isaías à morte e ele teria sido cerrado ao meio. Essa é uma tradição judaica. Isaías é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. O evangelista do Antigo Testamento. E, ao mesmo tempo, ele é conhecido como o profeta messiânico. O profeta messiânico é o que consta no seu livro, na página 9. Isaías, ele trabalhou no sentido de que se evitasse uma aliança com o Egito e com a Síria. Mas, lamentavelmente, a orientação de Isaías não foi seguida. E o Reino do Norte pagou um preço muito grande. Foi destruído no ano 722. E o Reino do Sul pagou um preço menor, 70 anos de cativeiro, de 606 a 539. Ainda no texto 1, nós temos aqui que no livro do profeta Isaías, a maior promessa messiânica está no capítulo 9 e o versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, temos aqui a maior promessa messiânica. Um menino nos nasceu, diz Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele disse: Isaías 9 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para os judeus, quando Isaías escreveu isto, ele estava falando do nascimento do filho do rei Ezequias. Mas, aí ele começa, um menino nos nasceu. Tudo bem, poderia ser o filho de Ezequias. Um filho se nos deu. Poderia ser o filho de Ezequias. E o principado está sobre os seus ombros. Também poderia ser o filho de Ezequias. Ele era filho de um rei. Ele nasceu como príncipe. E o seu nome será Maravilhoso. Também poderia ser o filho de Ezequias. Conselheiro. Todo rei deve ser um bom conselheiro. Mas na sequência ele disse: e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora, não dá para forçar o pensamento, não dá para forçar o entendimento. E esse é o entendimento dos judeus. Mas não dá para forçar o entendimento. Dizer que o filho de Ezequias seria pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Isaías está falando no nascimento de Jesus. A sua mensagem profética envolve o nascimento de Cristo.
A sua morte no capítulo 53, também para o judeu. Capítulo 53 de Isaías, para o judeu. Isaías está falando da nação de Israel. Isaías está falando da nação de Israel. Uma nação desprezada, uma nação pequena. Mas, para nós, no capítulo 53 de Isaías, ele está profeticamente falando de Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Até aqui, podemos até imaginar que seria Israel. Mas na sequência, ele vai dizer, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, não pode ser Israel, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não pode ser Israel. Moído pelas nossas iniquidades. Não pode ser Israel. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não pode ser Israel. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças damos a Deus, porque através da revelação do Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo e podemos encontrar Jesus em todo o Antigo Testamento. Na sequência, o texto 1 fala do profeta Jeremias. Jeremias profetizou entre os anos 627 a 580, um longo ministério. Começou com o rei Josias, prosseguiu com Jeoacás, depois com Joaquim, depois com Joaquim, depois com Zedequias, e prosseguiu no governo de Gedalias. Segundo a tradição, ele foi levado para o Egito e lá teria sido morto. O terceiro livro é Ezequiel. Não, Lamentações de Jeremias. Aqui na sequência, a mensagem de Jeremias obedece à simbologia do oleiro e da transformação dos vasos, muito enfatizado pelos pregadores evangélicos e pela inologia cristã. Faz-me um vaso de bênçãos. Lamentações de Jeremias, com 5 capítulos. Ezequiel profetizou no cativeiro. Ezequiel e Daniel foram profetas do cativeiro. Ezequiel foi levado para o cativeiro ainda jovem, com a segunda turma em 597. E lá, em Babilônia, ele foi levantado por Deus como profeta. Profetizou entre os anos 592 e 572, um longo ministério. Daniel, o quinto da relação dos profetas maiores, foi levado para a Babilônia entre 13 e 15 anos. E lá em Babilônia, ele foi levantado como profeta. Esses são os profetas maiores. Na sequência, está colocado aqui no nosso livro os 12 profetas menores que eu já citei para vocês. Texto 2.
Conceito profetas, conceito e generalidade. Profeta, conceito e generalidade. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O escritor aos Hebreus agora acrescenta: a nós, nesses últimos dias, tem falado pelo seu Filho. Então, aqui no texto 2, nós vamos destacar o conceito de profeta. Quem era um profeta? A palavra hebraica profeta é nabi, que vem da raiz verbal naba. Literalmente, tem o sentido de anunciador, porta-voz ou arauto. Ou seja, profeta é aquele que fala em lugar de outro. Profeta é aquele que fala em lugar de outro. Na sequência, nós temos nomes pelos quais os profetas eram conhecidos. Também no hebraico, os termos roê e rosé são usados como referência ao profeta, significando aquele que vê, ou seja, o vidente. Profeta significando aquele que vê, ou seja, o vidente. Outro título pelo qual os profetas eram conhecidos é homem de Deus. Homem de Deus. Isto ocorre muitas vezes no Antigo Testamento. Sobre o profeta Eliseu, cerca de metade deste número é usado em referência ao profeta Eliseu. E aqui nós temos o versículo transcrito no seu livro. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos seus pés. Então, homem de Deus era um dos nomes pelos quais o profeta era chamado. Ainda mais, os profetas eram ainda conhecidos como atalaia e pastor. Atalaia e pastor. Atalaia, Ezequiel 3:17. Pastor, em Jeremias 17:16, colocado aqui no seu livro como exemplo. Alguns também dão aos profetas o nome de aquele que prevê o futuro. Mas nem todo profeta prevê o futuro. Nós temos na Bíblia profeta que não falou nada do futuro. Então, esta não seria uma denominação muito propícia, muito propícia. Os profetas são tipo de Jesus. No Antigo Testamento, nós temos duas coisas: simbologia e tipologia. Quando se trata de materiais, nós falamos de simbologia. Quando se trata de pessoas, nós falamos de tipologia. Então, no Antigo Testamento, todos os profetas eram tipo de Jesus. E o profeta, segundo pela Bíblia, o Senhor Jesus disse aqui: a lei e os profetas duraram até João. O ministério de profeta foi um ministério temporário. O primeiro mencionado na Bíblia, no Antigo Testamento, mencionado nominalmente, o primeiro profeta foi Abraão. Mencionado nominalmente, o primeiro profeta foi Abraão. Gênesis 27. Foi o próprio Deus que disse que Abraão era profeta. Então, nominalmente, o primeiro profeta nominado no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 20, verso 7, foi Abraão. Todavia, não tendo sido nominado no Antigo Testamento,
o primeiro homem que profetizou, muito antes de Abraão, na sexta geração, foi Enoque. Na sexta geração, Enoque profetizou. E por inspiração do Espírito Santo, Judas registrou esse acontecimento. Por inspiração do Espírito Santo, Judas registrou esse acontecimento. Está no seu livro, Judas, tem um capítulo só, versículo 14 a 15. E destes profetizou também Enoque. Destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Deste profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, muito antes de Abraão. Abraão começou seu ministério no ano de 1951. O Enoque viveu na sétima geração. Noé estava na décima. Então, a profecia do Enoque está aqui. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Essa profecia de Enoque atravessou todo o Antigo Testamento. Esta profecia de Enoque já tem mais de 2020 anos no Novo Testamento. Mas esta profecia ainda não aconteceu. Ela vai acontecer, porque foi uma profecia inspirada pelo Espírito Santo. Ela faz parte da palavra de Deus. E a profecia de Enoque acontecerá no dia da segunda etapa da segunda vinda de Jesus. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 a 14. Ele virá com miríades e miríades dos seus santos. E no cumprimento desta profecia, a igreja estará presente quando o Senhor Jesus vier na segunda fase da segunda vinda, depois da grande tribulação. Retornando aqui ao texto 2, o profeta é o mediador. Profeta ouve de Deus e fala ao homem. O profeta faz a ligação entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. É o contrário do sacerdote. O sacerdote faz a ligação entre o homem e Deus. O sacerdote ouvia o homem e levava a Deus. Então, é o inverso. O profeta ouve de Deus e traz para o homem. O sacerdote ouvia do homem e levava para Deus. Jesus, ele é tanto profeta como também sacerdote. Ele trouxe de Deus a palavra. Ele disse que a palavra, a sua doutrina não era dele. A sua doutrina foi aquela que ele trouxe do Pai, do céu. Ele é o profeta que trouxe ao mundo a palavra de Deus. Mas ele é agora também o nosso sumo sacerdote. Ele é agora o nosso sumo sacerdote. É aquele que nos liga, faz a ligação entre o homem e Deus. Então, há uma diferença substancial entre profeta e sacerdote. Alguns homens exerceram os dois ministérios. Nós temos no Antigo Testamento homens que foram profetas e, ao mesmo tempo, foram também sacerdotes. Ainda no texto 2, os profetas como tipo de Jesus. A função do profeta no Antigo Testamento. A função do profeta no Antigo Testamento. E aqui nós fazemos a observação que nem todo profeta fez previsão de futuro. Predizer o futuro era apenas uma parte do ministério dos profetas, sendo
particularmente dos conselhos de Deus, o profeta era um portador e pregador da sua palavra. Mas nem todo profeta falou sobre o futuro. O texto 3, um estilo de vida característico. Os profetas tiveram um estilo de vida diferente. Os profetas primaram por duas coisas. Desprendimento das coisas materiais. E dedicação exclusiva ao seu ministério. Essas duas, os profetas, na sua maioria, abandonaram as atividades corriqueiras da vida a fim de viver exclusivamente para Deus. Aconteceu, como exemplo, o caso do Eliseu. Eliseu, filho de um pequeno fazendeiro, Eliseu trabalhava na terra. Ele estava arando terra. Hoje não se ara mais terra como antigamente. Hoje é feito com mecanização, com tratores. Mas no meu tempo de criança, na roça, a terra era arado, um mecanismo puxado por animais, bois ou cavalo. Então, o profeta Ezequiel estava no cabo do arado, arando terra. Quando Elias lançou sobre ele o seu convite, está escrito que ele, abandonando tudo, deixou a casa do seu pai, deixou o trabalho e seguiu Elias. Eliseu nunca mais voltou para o arado. Os profetas tinham uma dedicação exclusiva ao ministério. E os profetas primaram pela honradez. Desprendimento de coisas materiais. Dedicação exclusiva e desprendimento de coisas materiais. Entre o sacerdote, nós encontramos muitos sacerdotes que não se encaixaram nesse princípio. Nós encontramos sacerdote corrupto. Então, esta é uma das características do profeta. Os profetas, nós temos duas categorias de profeta, a maneira pela qual ele exerceu o seu ministério. Um grupo exerceu o seu ministério escrevendo. E estes são chamados profetas da palavra. Profetas da palavra. São os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. Todos esses 16 homens deixaram um livro escrito. Profetas da palavra. Mas muitos outros exerceram o seu profeta, o seu ministério verbalmente. Não deixaram nada escrito. Exerceram verbalmente. Os profetas da palavra, nós sabemos quantos. Os profetas da palavra foram 16. Mas os profetas da escrita foram 16. Mas os da palavra, somente Deus sabe quantos foram. A Bíblia faz destaque de alguns. Elias, o grande profeta, não escreveu nada. Foi um profeta da palavra. Você tem aqui no seu livro, profetas do Reino do Norte, que profetizaram e nada escreveram. Você tem aqui o exemplo de Natã, o exemplo de Gade, o exemplo de Aías. Os profetas do Reino de Judá, que não deixaram nada escrito. Semaías, Azaria, Anani, Euda, a profetisa Uda. Nós estamos citando apenas 4 exemplos, mas há uma infinidade que somente Deus sabe quantos foram.
No reino do reino de Israel, nós destacamos Elias, Eliseu e Micaías. Destacamos, dentre muitos, destacamos Elias, Eliseu, Micaías. Não escreveram livro nenhum. São conhecidos como sendo profetas da palavra. Profeta da palavra. Esse é o destaque que nós temos no texto 3. No texto 3. O texto 4. Profetas e sacerdotes. O texto 4 trata do seguinte assunto: profetas e sacerdotes. Pela lei, era ungido pessoa para 3 tipos de ministério. Pela lei, o Espírito Santo no Antigo Testamento descia somente sobre 3 tipos de pessoas. Ele descia sobre, ele não habitou no. O Espírito Santo, quando precisava ungir um rei. 3 categorias: reis, profetas e sacerdotes. Pela lei, era ungido pessoa de 3 tipos de ministério: rei, profeta e sacerdote. Esses 3 ministérios tipificam o ministério de Jesus. Nós temos aqui o caso dos reis magos. Abrindo seus tesouros, ofereceram ao recém-nascido. Os magos ofereceram ao recém-nascido Jesus ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Ouro é presente de rei, irmão. Ouro fala de realeza. Ele estava reconhecendo, o Espírito Santo fê-los entender que aquele menino era rei. Então ofereceram ouro. Incenso era o sacerdote. Então ele estava reconhecendo Jesus como sumo sacerdote. E mirra era presente para profeta. Então Jesus, todos os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento tipificavam Jesus. É o que nós temos aqui no texto 4. Diferença entre o sacerdote quanto à função. Diferença entre o sacerdote e o profeta quanto à função. Nós já dissemos que o sacerdote representava o homem diante de Deus. Ele fazia ligação entre o homem e Deus. O profeta era o inverso. Ele ligava Deus ao homem. Ele ouvia de Deus e trazia o homem. É uma diferença fundamental. Jesus é tanto sacerdote, ele trouxe do Pai a palavra de Deus. Mas ele é aquele hoje que, como sumo sacerdote, intercede diante de nós. Está diante de Deus hoje como sendo o nosso sumo sacerdote. Alguns profetas foram também sacerdotes. Entre eles citamos Samuel, citamos Ezequiel e provavelmente Zacarias. Agora temos profetas e sacerdotes. Diferença quanto a chamado. A diferença da chamada entre profeta e sacerdote. Ambos, profetas e sacerdote, eram chamados por Deus. Profeta e sacerdote eram chamados por Deus. Também hoje, todo obreiro, segundo a Bíblia, tem que ter uma chamada de Deus. Porém, na chamada sacerdotal, Deus se autolimitou, estabelecendo que os sacerdotes teriam que ser da tribo de Levi. Deus limitou a chamada para o sacerdote. Pela lei de Moisés, o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. E na tribo de Levi
tinha que ser da família de Arão. Na tribo de Levi, tinha que ser da família de Arão. Para a chamada profética, não havia limitações. Para a chamada profética, não havia limitações. Deus podia levantar profeta de qualquer uma das tribos. E Deus levantou profeta antes mesmo da existência de Israel. O texto 5, então, vai nos mencionar, vai nos falar relacionamento entre profetas e sacerdote. Relacionamento entre profeta e sacerdote. Durante a maior parte da história de Israel, os profetas e o sacerdote constantemente entravam em conflito. Os profetas e o sacerdote constantemente entravam em conflito. O plano de Deus era que houvesse cooperação entre eles. O plano de Deus sempre primou pela união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Então, pelo plano de Deus, ele queria a união. Mas o sacerdote tendiam a aderir ao liberalismo e deixava de protestar contra a decadência do povo de Deus. Os sacerdotes, muitas vezes, concordavam com uma situação anormal reinante e a adoração a Deus resumia-se em cerimônias e liturgias, conforme aconteceu nos tempos do profeta Isaías, quando, através de Isaías 1 e 11, nós vemos o sacerdote costumava se corromper. O sacerdote muitas vezes se tornava sacerdote do rei. Falava aquilo que o rei queria ouvir. Então aqui o profeta Isaías disse: de que me serve a minha multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Muitas vezes, no sacrifício oferecido pelo sacerdote, não havia santificação. Não havia santificação. Os profetas, o sacerdote, ao contrário da frouxidão do sacerdote, os profetas ressaltavam fortemente o modo de vida, a conduta e as questões morais. Os profetas repreendiam constantemente os que apenas cumpriam com seu dever litúrgico, de uma maneira formal. Os profetas não tiveram respeito, não tiveram condescendência com os reis. Quando o rei errava, o profeta não escondia a mensagem. Muitos sacerdotes se corromperam, se tornaram sacerdote do rei. Com o objetivo de agradar o rei, eles deixavam de lado a santificação. Então, nós temos na Bíblia muitos falsos profetas. E nós aqui temos alguns exemplos. Conforme o apóstolo Pedro disse, 2 Pedro 2:1, que está no seu livro. E também houve entre o povo falsos profetas. Falsos profetas. Os verdadeiros profetas cumpriam literalmente a vontade de Deus. Mas levantaram também falsos profetas. É claro que estes, biblicamente, não poderiam ser chamados de profeta. Eles são chamados aqui de falsos profetas. Para os falsos profetas, a lei de Moisés previa a pena de morte. Para os falsos profetas, a lei de Moisés previa pena de morte. Deuteronômio 13:5. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia
contra o vosso Deus. Então nós temos aqui, segundo o Antigo Testamento, o profeta era considerado falso. Primeiro, quando desviava as pessoas do Deus verdadeiro para alguma fonte de idolatria. Segundo, quando praticava adivinhações, astrologia, feitiçaria, bruxaria e coisa semelhante. Terceiro, quando não denunciava os pecados do povo. Quarto, quando faziam predições que não se cumpriam. Sobre os falsos profetas, o Senhor disse: não mandei os profetas, não mandei, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. E disse o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade, e engano do seu coração no que eles profetizam. Jeremias 14, 14. Os falsos profetas não foram acobertados aqui, não. Os falsos profetas estão aqui denunciados. E para eles se previa pena de morte. Agora, no texto 6, os profetas em relação ao tempo. Os profetas, aqui ainda no texto 6, a Bíblia fala de profetisas. A Bíblia, no Antigo Testamento, fala de profetisas. E nós citamos aqui 3 exemplos. Dentre as muitas profetisas mencionado na Bíblia, vamos citar apenas 3. Miriam, irmã de Moisés, Êxodo 15, 20. Débora, profetiza e também juiz em Israel, Juízes 4 e 4. Ulda, 2 Reis 22 e 14. Foi contemporânea do profeta Jeremias. No Novo Testamento, a Bíblia fala de uma profetisa, a profetisa Ana, com 84 anos, estava de contínuo no templo. A profetisa Ana e o profeta João Batista viveram ainda na dispensação da lei. A dispensação da graça começa na cruz do Calvário. Agora, a Bíblia, no Antigo Testamento, em lugar nenhum, fala de sacerdotisa. No Antigo Testamento, em nenhum lugar, a Bíblia fala de sacerdotisa. Todas as religiões pagãs tinham sacerdotes e sacerdotisa. Mas em Israel, de acordo com o Antigo Testamento, não temos nenhuma sacerdotisa. Temos diversas profetisas. Texto 6. Os profetas em relação ao tempo. Os profetas em relação ao tempo. Em relação ao tempo, nós temos o chamado profeta antes do cativeiro. Profeta antes do cativeiro. Todos os profetas que profetizaram antes do ano 606 a.C., quando Judá foi levado para o cativeiro, a grande maioria são profetas do antes cativeiro. No cativeiro, entre os anos 606 e 539, nos 70 anos de cativeiro, Deus levantou em Babilônia 2 profetas, Ezequiel. Jeremias profetizou em Jerusalém. Jeremias estava em Jerusalém no dia da destruição de Jerusalém. No cativeiro, Deus levantou 2 profetas, Ezequiel e Daniel. Eles são chamados profeta do cativeiro. Em 539, Judá voltou do cativeiro para sua terra.
Judá voltou do cativeiro para sua terra. Agora nós vamos ter os profetas levantados depois do cativeiro. 3. Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias, os profetas do cativeiro. E nós temos, na sequência, já contemporâneo de Jesus, o grande e o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. Chegamos ao término da lição número 1. Na sequência, numa próxima oportunidade, estaremos falando sobre a lição número 2. A lição número 2. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que tivemos de, mais uma vez, ministrar a sua palavra. Querendo Deus, nós voltaremos com a lição de número 2. A todos e a cada um, uma boa tarde, uma boa noite, na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.